Venho nesse vídeo dar algumas dicas para vocês de algumas coisas que eu queria ter ouvido no meu primeiro ano de cursinho e que pode te ajudar a não cometer alguns erros e priorizar outras ações. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe, e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar e o YouTube manda esse vídeo também para outras pessoas que precisam. Então, se você está no seu primeiro ano de cursinho ou já tem alguns anos e quer direcionar melhor os seus estudos, assista esse vídeo até o final porque eu vou dar algumas dicas que podem otimizar os seus estudos. Contextualizando melhor a minha história, no meu primeiro ano de cursinho eu trabalhei, então eu não consegui conciliar muito os meus estudos com o trabalho porque naquela época eu não tinha tanto conhecimento e nem maturidade. Mas nesse tempo pra cá eu aprendi muitas coisas em relação à disciplina e organização e que se eu tivesse ouvido isso no meu primeiro ano de cursinho, provavelmente seria diferente. E por isso hoje eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês que podem ajudar vocês nesse momento e que assim que acabar esse vídeo vocês já podem colocar em prática. Então peguem papel e caneta e vem comigo. A minha primeira sugestão é corrija o seu último Enem. Se você não tiver feito, faça um e corrija ele depois. Porque somente assim você vai conseguir ver qual é seu nível, o que priorizar e quais são as suas dificuldades. E você deve estar se perguntando assim, como que eu vou saber o meu nível? Então, faça por meio de porcentagens. Por exemplo, se em linguagens você acertou 30 questões, você acertou aproximadamente 66% da prova. Só que se você está tentando passar para medicina, a porcentagem média mais ou menos que você tem que ter é acima de 70, 75%. Então, por aí você já tem uma base por onde começar. A minha segunda sugestão é, após você ter feito essa correção do simulado, faça uma lista do que você errou, por que você errou, se você errou por cansaço, falta de atenção, falta de interpretação, conteúdo ou conta. Então anote ali o que você não sabe, qual é o seu calo, porque assim fica mais fácil de priorizar e organizar melhor os seus estudos. A minha terceira sugestão é leia o edital da sua prova, porque assim você consegue saber se a sua faculdade tem algum peso para cada área. Então algumas faculdades têm o maior peso para redação e o menor para matemática, então aí você tem uma noção maior do que você deve priorizar, mas claro, não deixando de estudar as duas áreas. E só um adendo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque não é só porque matemática a gente consegue aumentar bastante o TRI, que a gente tem que priorizar mais ela do que a redação, que é o maior peso daquela faculdade. Então a gente tem que manter o equilíbrio e entender, se você tem mais dificuldade para redação, então dê mais foco para redação do que para matemática. A quarta dica é, matéria dada não é matéria estudada. Para mim isso não funciona. Quando eu estudava no cursinho presencial, eu tinha uma carga horária de manhã e de tarde, só sobrava somente à noite para eu estudar aquela matéria do dia. Então ficava um curto espaço de tempo para eu estudar aquela matéria, em que, por exemplo, o professor às vezes acabava no mesmo dia e para mim aquela matéria era difícil, então eu não tinha tanto tempo assim para ver. E às vezes eu corria com aquela matéria para não ficar com matéria atrasada, mas no final das contas isso é muito ruim, porque eu estava estudando por quantidade, não qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A quinta dica é, você não precisa estudar o mesmo jeito para cada matéria, que segue aquele padrãozinho, né? Ver videoaula, depois ler o livro, depois fazer exercício e fazer resumo. Nem todas as matérias necessariamente precisam seguir esse roteiro. Às vezes algumas matérias, por exemplo, para mim, na matéria de geografia, o conteúdo de população, eu já tô calejada de saber o conteúdo. Então eu já parto direto para as questões e caso eu não atinja a porcentagem devida, eu volto na matéria ou no livro, dou uma revisada, mas não necessariamente eu tenho que ver a videoaula primeiro, depois ler o livro, depois fazer os exercícios e depois fazer o resumo. Então o estudo ele não precisa ser engessado. A sexta dica é, faça muitas questões. E assim, uma dica que eu tô é, ter uma meta diária para você bater a quantidade de questões que você deve fazer naquele dia. Mas vocês não devem começar com metas muito grandes, de 100 questões por dia, 200 questões por dia. Comecem aos poucos e vai progredindo. A sétima dica é, faça pelo menos um simulado por semana. E assim, gente, um simulado significa o quê? Por exemplo, nesse sábado eu vou fazer o primeiro dia do Enem e no outro sábado eu vou fazer o segundo dia do Enem, mas pelo menos faça um simulado, um caderno, um dia do Enem naquela semana. E não só faça também, como corrija. A oitava dica é, se você faz cursinho presencial, não necessariamente você tem que seguir o cronograma completo do cursinho. Porque como eu falei, às vezes o professor ele tem que seguir o cronograma do cursinho e ele tem que acabar aquela matéria naquele dia ou então para cumprir o protocolo antes de chegar ao Enem. Mas às vezes aquela matéria que ele acabou em um dia, a gente tem muita dificuldade e pra gente a gente precisa de mais dias para entender aquela matéria. E como eu disse e repito, não estude por quantidade, sim qualidade. E também não era todas as aulas que eu assistia. Às vezes, por exemplo, eu via que eu sabia alguma matéria, então eu saía da aula e ia estudar outras coisas que eu achava que pra mim era prioridade. Então saiba estabelecer esse limite, esse equilíbrio e veja o que é melhor pra você. Nosso estudo ele não precisa ser uma coisa engessada e
nenhum padrão. Cada um tem o seu jeito de estudar e a gente vai descobrindo o nosso aos poucos. A oitava dica é: não deixe língua estrangeira de lado. Gente, às vezes a gente vai acabando deixando para estudar língua estrangeira por último, mas no Enem são 5 questões. E são 5 questões que a gente tem que quase fechar, porque no final das contas, 5 questões faz muita diferença em linguagens. A nona dica é: saiba o seu perfil de aprendizagem. Cada um tem o seu jeito de aprender. Eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, eu acho que é super válido você dar uma passadinha lá depois. A 10ª dica é: faça o seu cronograma, não copie de ninguém. Às vezes a gente pega na internet aqueles cronogramas, 20 semanas do cursinho Bernoulli, 30 semanas do cursinho do ESAG. Mas, gente, falando a verdade, é muito melhor você fazer o seu próprio cronograma, porque a sua rotina é diferente daquela pessoa que fez esse cronograma. O seu aprendizado também é diferente. Então, se você baixar esse cronograma, use ele somente para ter uma base e uma inspiração, mas faça o seu. A 11ª dica é: seja constante e comece aos poucos. Então, gente, não adianta a gente começar um dia estudando 10 horas por dia, no outro dia 5, no outro dia 4, no outro 3, e no final da semana você está cansado e não estudar nada. É 1000 vezes melhor você estudar todo dia 2 horas e aumentando para 4, e aumentando para 5, e aumentando para 6, porque assim você não deixa de estudar nenhum dia e o seu corpo vai adaptando com essa nova rotina e vai criando um hábito. A 12ª dica é: tenha horários livres e se dê recompensas. O cérebro precisa entender que o estudo é uma coisa boa, então na hora de você fazer o seu cronograma, estabeleça ali os horários que você tem que estudar e os horários que você tem que descansar. Isso é de extrema importância. E no final, sempre se dê recompensas. Ver um filme, passear com o cachorro, sair de casa. A gente pensa que isso é uma coisa boa de não sentar e escrever lá os horários livres, mas é de extrema importância. E para você ter um estudo produtivo, corpo e mente, eles precisam estar em equilíbrio. Então, priorize principalmente a sua saúde mental para que tudo entre em harmonia. A 13ª dica é: foque em matemática e nas matérias que mais caem. Faça uma lista das matérias que mais caem todo ano e foque nelas. Não adianta a gente estudar uma matéria que cai só uma questão, perder nossa energia ali estudando aquela matéria, em vez de estar priorizando ali matemática básica, por exemplo. Então, saiba fazer o seu estudo ser produtivo. A 14ª dica é: foque nos seus erros. Tenha um caderninho de estudo. Gente, ter um caderninho de estudo é muito bom, porque às vezes no Enem cai uma questão que é sempre a mesma coisa, mas você sempre erra. Então, você tendo um caderninho de erros, você escreve ali naquele caderninho como que faz aquela questão, e sempre que você errar ou sempre que você quiser lembrar, você vai naquele caderninho, você vai sempre ver aquela questão e provavelmente não vai errar mais. A 15ª dica é: tenha um cronograma flexível e realista, de acordo com a sua rotina e a sua realidade. Faça testes até encontrar o seu jeito de estudar. A 16ª dica é: meça o seu progresso em porcentagem. Ao você fazer uma lista de exercícios, no final contabilize quantos acertos você teve e, por exemplo, de 10 questões você acertou 5, então a porcentagem foi de 50%. Então, por aí você tem uma noção de qual nível você está, e depois, na hora que você tiver que revisar ou que você deve priorizar alguma matéria, você vai lembrar que naquele conteúdo você atingiu a média de 50%, então que você deve colocar essa matéria como prioridade e ver também ela de novo depois. A 17ª dica é: revise todos os dias ou toda semana. Utilize as técnicas que existem a seu favor. Tem um flashcard, tem um método ADV, tem um mapa mental que você pode usar a seu favor para otimizar melhor os seus estudos revisando. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre essas técnicas de estudo, depois dê uma passadinha lá, porque pode te ajudar a ter alguma ideia de como você vai fazer essa revisão. A 18ª dica é: invista em livros de produtividade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre alguns livros que eu já li sobre produtividade, que me ajudaram muito nos meus estudos. Então, se você está procurando ter mais produtividade, ter mais foco, procure livros e invista em livros que te ajudem nesse sentido. E por fim, como eu sempre falo, tudo é questão de hábito. Há pesquisas que falam que para você adquirir um hábito é 21 dias, outras falam que é um mês, mas independente de dias, gente, comecem aos poucos, porque daqui a pouco pode ter certeza que seu corpo vai adaptar essa nova rotina e o seu estudo vai ser cada vez mais produtivo. E, gente, não desistam. Tudo é questão de hábito, tudo é questão de constância. Comece aos poucos, coloque metas pequenas e vão progredindo, porque no final pode ter certeza que o saldo vai ser positivo. Dê o seu melhor a cada dia, porque a cada dia que passa a gente está cada vez mais perto. Seja 1% melhor, dê 1% melhor seu. E é isso, gente, lembrando que a teoria sem a prática vira verbalismo, então não adianta só escutar e não agir. Então, bora colocar a mão na massa, porque desistir não é uma opção. E não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar os outros vídeos que vão vir por aí. Um beijo e até o próximo vídeo!